Oi, pessoal. Continuando a teoria de funções do primeiro grau, vamos resolver um outro exercício que é bem semelhante ao exercício que eu fiz no vídeo anterior, mas eu acho importante repetir o exercício, né? Matemática é um trabalho braçal. Quanto mais você repete, mais você aprende, porque tem conceitos importantes a respeito de função do primeiro grau, e com a repetição você acaba decorando melhor, né? Acaba entendendo melhor os conceitos. Então, vamos ler comigo de novo o problema para a gente poder entender e resolver, né? Vamos lá junto comigo. Calcule a área do triângulo formado entre a reta y igual a menos x mais 40 e os eixos de coordenadas. E os eixos x e y estão em centímetros. Como vocês podem ver, é praticamente idêntico ao exemplo do vídeo anterior, mas alguns dados foram mudados, né? E é bom a gente fazer de novo para fixar alguns conceitos, tá certo? Então, para começar a fazer o exercício, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um esboço do gráfico da reta. E para isso nós vamos ter que relembrar o resumo da função do primeiro grau. Vamos relembrar alguns conceitos aqui. Já dei esse conceito em vídeos anteriores, mas vamos relembrar, né? A função y igual a x mais b, que é uma função do primeiro grau, nós já vimos que os gráficos são retas. E esse parâmetro b aqui, ó, ele é chamado coeficiente linear e indica o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, quando você desenha a reta, esse pontinho onde corta o eixo y é o meu b. Vamos usar esse fato para fazer o desenho da reta. Repara que aqui, ó, o meu b vale 40 e o b indica quando a reta corta o eixo y. Então, ela corta o eixo y aqui no ponto 40. Vamos marcar um ponto por aqui, por exemplo. E vamos imaginar que esse ponto aqui, ó, é o ponto 40. Então, a minha reta tem que passar por esse ponto. E agora vamos relembrar esse A, que é o coeficiente do x, de que maneira ele interfere no gráfico. De novo, vamos olhar um resumo que eu dei em vídeos passados, né? Y igual a x mais b, sempre função do primeiro grau, os gráficos são retas. E esse A, ele governa como a reta se inclina, né? Quando A é positivo, da esquerda para a direita, a reta sobe, é uma reta crescente. Quando A é negativo, da esquerda para a direita, a reta desce, é uma reta decrescente. E quando A é igual a zero, é uma reta horizontal, é uma função constante, né? Então, vamos usar esse resumo para fazer o desenho da reta. Repara que o A vale menos 4. Ele é negativo. Quando A é negativo, a minha reta decresce. Da esquerda para a direita, ela tem que descer. Então, como B é 40, ela tem que passar nesse ponto. E como o A é negativo, ela tem que decrescer. Da esquerda para a direita, tem que descer. Então, vamos desenhar uma reta decrescente, passando aqui pelo 40. Olha só. Ela vai ter que ser uma reta com esse formato aqui, olha. Então, essa reta é a minha reta, y igual a menos 4x mais 40. Ok? E vamos continuar a ler o exercício
para interpretar corretamente o que o problema está pedindo. O problema está pedindo o seguinte: calcular a área do triângulo formado entre a reta e os eixos de coordenadas. Pessoal, os eixos de coordenadas são os eixos x e o eixo y, né? Então, se eu pegar a reta, o eixo x e o eixo y, o triângulo formado por elas é esse triângulo aqui, ó. É isso aqui que eu quero calcular a área. Então, vamos colorir o triângulo que o problema está pedindo para calcular a área. E vamos indicar isso aqui, né? O que o problema quer é calcular a área desse triângulo, né? Quanto será que ela vale? No vídeo passado eu já tinha mostrado, mas sempre é bom reforçar novamente. Quando eu pego um triângulo, a fórmula da área de um triângulo é base às alturas sobre 2, onde base é o comprimento desse segmento que está na horizontal, que é a base do triângulo, e a altura é essa distância na vertical, tá certo? Então, quando eu olho a figura, repara que a minha altura está fácil de calcular. Ela vale 40. Mas para eu calcular a base, primeiro eu vou ter que descobrir esse ponto onde a reta corta o eixo x, né? Então eu quero descobrir essa coordenada aqui, ó. Quanto que ela vale, né? Aqui onde corta o y, eu já sei, vale 40, né? Vamos ver qual o raciocínio que eu tenho que fazer para calcular essa coordenada aqui. A gente já fez no vídeo passado, mas vamos repetir novamente. Então, nesse ponto aqui, a coordenada y é 40. Se eu começar a descer em cima da reta e parar aqui na metade do caminho, entre esse ponto e esse, né? A minha coordenada y aqui também vai ser a metade de 40, ela vai dar 20, né? E se eu continuar descendo e parar em cima desse ponto, aí na hora que eu olho a coordenada y, ela é 0. Então, toda vez que um ponto corta, toda vez que a reta corta o eixo x, nesse ponto aqui, a minha coordenada y tem que zerar. Então, para calcular esse ponto, basta eu pegar o y e igualar esse y a zero. Mas o y da reta, ele vale menos 4x mais 40. Vamos substituir aqui, ó. Então, eu vou ter menos 4x mais 40 igual a zero, né? O 40 está positivo, quando ele passa para o outro lado fica negativo. Então vai ficar menos 4x, né? Igual a menos 40. Toda vez que o coeficiente do x é negativo, é aconselhável multiplicar todos os dois lados da equação por menos 1. É o que eu vou fazer. Então, eu vou multiplicar por menos 1 com os dois lados da equação. Toda vez que você multiplica por menos 1, o sinal inverte. Então, vai ficar 4x é igual a 40, certo? O 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Continha básica, muito fácil. 40 dividido por 4 é 10.
Gente, vamos revisar, né? Eu estava buscando esse ponto onde a reta corta o eixo x. E para isso eu tenho que zerar o y. Quando eu zerei o y, eu achei que o x é 10. Então quer dizer que o 10 é a coordenada desse ponto onde a reta corta o eixo x. Vamos marcar aqui no gráfico, olha. Esse ponto aqui, ele vai valer 10. Depois que eu calculei esse valor do x, eu já estou pronto para calcular a minha área. Eu já tinha mostrado para vocês que a forma da área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Vamos escrever isso daqui. A base é esse comprimento na horizontal, eu já sei que vale 10. A minha altura é esse comprimento aqui na vertical, que eu estou vendo que vale 40. Gente, muito simples, né? 10 vezes 40 é 400. 400 dividido por 2 é 200. Repara que no problema está falando que as variáveis x e y estão em centímetros. Vamos indicar aqui no gráfico, olha, a variável x está em centímetros e a variável y também está em centímetros. Então, quer dizer que essa base mede 10 centímetros e a altura mede 40 centímetros. Conclusão, a unidade da área vai ser 200 o quê? Centímetros quadrados, né? E essa daqui é a minha resposta final. E assim a gente termina mais um exemplo de função do primeiro grau. Reforçando novamente, esse tipo de exemplo é muito comum em vestibulares e concursos públicos, porque ele mistura dois conceitos, que é o conceito de função do primeiro grau e o conceito de área. Então, o pessoal que elabora esse tipo de prova, eles gostam de misturar as teorias, né? Não ficar na mesmice, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido, né? E se for fazer algum concurso público ou algum vestibular, eu espero que vocês tenham sucesso. E por esse vídeo é só, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção.